alimentação e o câncer de mama. Então, a nossa pergunta como a alimentação e o câncer de mama andam juntos, né? Qual seria a dieta, qual seria o estilo de vida e a vida mais saudável para as pessoas que têm o câncer de mama? Então, para quem foi diagnosticado com câncer de mama, é a mesma dieta de um paciente para prevenção. Por quê? Quanto melhor a alimentação, quando a gente já está melhor, né? Para retardar, curar com alimentação apenas, é bem maluco falar. Mas a gente pode prevenir, postergar, amenizar, né? Não deixar evoluir o quadro. Isso sim, né? E o que é ideal? Não usar a alimentação, é basicamente frutas, legumes e verduras, né? Evitar alimentos ultraprocessados que contêm muito sódio, muita gordura, muitos açúcares, né? Muitos conservantes. É comprovado que é bem nocivo à saúde, seja de uma pessoa saudável, como piorou para uma pessoa que já está debilitada. Então, o ideal é bastante fruta, bastante legume, bastante fibras na dieta, para a gente conseguir melhorar, aumentar a imunidade do paciente, né? Quanto mais colorida a alimentação, mais saudável ela se torna. E caso comece já com o tratamento, o paciente gasta muita energia com o tratamento, né? Então, existem algumas dificuldades para esse paciente, para ele se alimentar. Então, diminui o apetite, tem a dificuldade até de engolir, tem muita náusea. Então, tem algumas dicas que a gente pode, né, passar para as pessoas para como ajudar nesse momento. Porque é muito fácil falar coma, mas existem as dificuldades nesse momento do tratamento, né? Sim. A gente poderia dizer que chá, ervas, eles podem melhorar no tratamento do câncer ou isso não tem nada a ver? Tem tudo a ver. Os chás, os temperos, eles são poderosos antioxidantes, né? Se a gente pensar na vovó, na bisavó, a base de um remedinho sempre era um chazinho, era sempre as ervas. E isso é super verdade. Então, o chá verde, ele é um poderoso antioxidante, que a gente até falou no outro momento, né? O que é um alimento antioxidante? Ele retarda o envelhecimento das células. E com isso ajuda, né, a não ficar doente. Então, na verdade, o chá verde, ele tem catequina. A catequina é um poderoso antioxidante. Fora os temperos, ervas e especiarias, todas elas, manjericão, orégano, pimenta, o curry, o açafrão, todos eles são poderosíssimos anti-inflamatórios. O câncer é uma inflamação, a obesidade é uma inflamação, as doenças crônicas, aquelas doenças que a gente não cura com um remedinho, e é uma inflamação. Então, o poder das ervas, dos chazinhos e as especiarias são fantásticos para a gente consumir diariamente, várias, né? Não precisa ser uma, para trazer os benefícios. Algumas pessoas falam, por exemplo, você não pode consumir muito grão. Outras pessoas falam, não, pode consumir grão. Essa questão do grão, da semente, é uma coisa que deixa as pessoas muito em dúvida. A gente consome ou não consome? É bom ou não é bom? Como é que a semente e os grãos, eles estão envolvidos, assim, né? Pode ser na prevenção ou na alimentação de uma pessoa que tem câncer de mama. Você acha que atrapalha? Você acha que ajuda? Com certeza ajuda. Porque os grãos e sementes têm o ômega 3. Exemplo, a chia. A chia é uma gordura. A chia contém ômega 3. O ômega 3 é um anti-inflamatório.
A linhaça. A linhaça, ela tem o ômega 3 e ela também, ela tem como que eu posso falar? Ela tem a lignana. Na verdade, ela é um fitoestrogênio. Quem tem câncer de mama pode ser o aumento de estrogênio. E o que acontece com a lignana? Ela se liga, né? Ela tira o estrogênio e ela entra no lugar. E isso ajuda a não ter o excesso de estrogênio para o aumento do câncer de mama. Então, a linhaça é um poderoso alimento para o câncer de mama. Chia, semente de abóbora, semente de girassol, que contém o zinco também. Então, tanto na alimentação normal de uma pessoa saudável, como principalmente para uma pessoa que está inflamada, é importante o aporte de todas as sementes. Falando dos grãos, que aí entra as leguminosas, que é o feijão, grão de bico, lentilha, a soja, a mesma coisa. Quanto mais, melhor. Por quê? Primeiro que a gente tem que ter o foco, quando a gente fala de anti-inflamatórios, no intestino. Quando o nosso intestino funciona muito bem, a gente está dando força para toda a absorção de nutrientes benéficos. Então, quanto maior funcionamento, com fibras e bastante água, melhor o organismo funciona. Mais saudável e, até falando de imunidade, melhora a imunidade. Então, o foco é intestino, para a gente ser saudável. Então, quanto mais fibra, mais água, melhor para a nossa recuperação e força, né? Nesse momento que a gente está doente. Ou seja, aquele raciocínio de probióticos, aquela coisa tipo assim, nossa, vamos tomar aquele iogurte para aumentar os probióticos, então tá certo esse método. Perfeito, perfeito. Os prebióticos e os probióticos. Os prebióticos são esses que a gente coloca na alimentação, e os probióticos são as bactérias boas que trabalham que trabalham para o nosso bem na flora intestinal. Muda toda a microbiota intestinal para aumentar a nossa imunidade. Uhum. Uma das perguntas também era assim, um dos casos que pode ocorrer durante o tratamento do câncer é a falta do apetite. Como esses pacientes, eles conseguem lidar com isso? Hoje a gente tinha conversado, inclusive, com uma pessoa que está no processo de tratamento do câncer de mama, e numa das últimas sessões dela agora, ainda estava um pouco difícil a alimentação dela querer sentir o gosto. Como é que isso funciona? Então, na verdade, primeiro, pensar na falta de apetite. Quanto mais bonito o prato, mais o olho primeiro, né? Primeiro os olhos comem. Então, deixar um prato mais bonito, mais colorido, comer devagar, bem devagar, sentir o que está comendo, né? Num ambiente tranquilo, porque a pessoa já não está bem, então tem que estar num ambiente favorável para a alimentação. E quando a pessoa não tem mesmo apetite, fracionar um pouquinho por vez. Então, de 3 em 3 horas, comer alguma coisa, né? Claro, a escolha é importante, o que comer. Mas, assim, se você já tem um atendimento, uma nutricionista orientando, fracionar essa alimentação, não comer tudo de uma vez, já que não está ainda, né, não está conseguindo uma boa, assim, ingestão. Então, fracionar é importante e ter variedade, né? E saber o que gosta. Então, às vezes, eu não quero mastigar muito, eu quero uma coisa mais branda. Então, ver o que gosta e fazer dentro da vontade do paciente. Esse momento a gente tem que focar o bem-estar do paciente. Mesmo que eu ache que é melhor comer salada agora. Não, eu não estou conseguindo comer. Então, vamos fazer uma vitamina? Então, a gente promove opções
um purê, uma vitamina, para a gente dar o aporte calórico sem o desgaste do paciente nesse momento. Uhum. Meninas, podem fazendo as perguntas também, viu? Dá para ouvir? Você consegue ouvir? Sim. Você prefere fazer as perguntas que a gente já tinha montado ou tem uma no chat? Pode perguntar, pode fazer. Tá falando de frutas e tal. Eu tava vendo um site, não sei se é verdade, mas não sei nem se é certo usar essa palavra, mas vi tipo, que frutas vermelhas alimentam o tumor, algo do tipo. Não sei se é verdade, eu tava lendo e eu fiquei curiosa. Tem alguma coisa a ver? Tem. Os alimentos, todas as frutas vermelhas, elas são ricas em vitamina C e tem a coloração, né? A gente tem que falar da coloração. Até eu separei alguns aqui para a gente conversar. Então, assim, vitamina A, que é o precursor, né, do beta-caroteno. Então, frutas amarelas, frutas laranjas, a vitamina C, então, aumenta a defesa. Então, todas as frutas cítricas, né, e as frutas vermelhas. Todas as frutas que são roxas, alimentos roxos que têm antocianina, também são poderosíssimos antioxidantes. Por isso que eu falo, quanto mais colorido, melhor, porque a gente precisa de todas as cores nesse momento, né? Para ter todas as vitaminas. Então, assim, importante, vitamina A, vitamina C, vitamina E. O que é vitamina E? São as gorduras. Então, o abacate tem vitamina E, as sementes têm vitamina E e os óleos vegetais. Eles são anti-inflamatórios e antioxidantes. Licopeno. O licopeno, o que todo mundo fala muito é do molho de macarrão, né? Do molho de tomate. Então, assim, o tomate sozinho não tem o poder do licopeno como cozinhando o tomate. Então, você tem o aporte maior de licopeno fazendo um molho de tomate, né? Também é um poderoso antioxidante. O cobre, o zinco, selênio. E aí a gente fala, e o ômega? Aí a gente fala hoje, né, com Covid, a gente só fala de vitamina C, zinco e selênio, onde a gente ouve de alguma vitamina para aumentar a defesa. E sim, a gente aumenta a defesa do organismo e é o principal para o câncer também. Então, o ômega 3 a gente encontra no salmão, na sardinha, nos peixes em geral, né? E na linhaça. Porém, a quantidade que a gente ingere diariamente não é suficiente para o que a gente precisa para ser anti-inflamatório. Então, o ideal é suplementar o ômega 3. A partir de 30 anos, todo mundo, até o final da vida. Porque a gente não tem, o ômega não produz e é fundamental para o nosso organismo, como um poderoso anti-inflamatório. Podem continuar. Tá, a gente recebeu uma pergunta pelo chat, que eu acho que é do pai da Vitória. É seu pai, né, Humberto Dades? Sim. Ele falou assim, ó, o câncer de mama atinge mulheres de todas as classes sociais. O que você recomenda para aquelas mulheres que não têm acesso a tantas opções? Frutas, legumes e verduras. Vai na feira, para de ir no supermercado, gastar dinheiro, às vezes, de bobeira. Eu sou considerada a nutricionista mão de vaca e pobre para os meus pacientes. Porque eu falo, eles vêm com ideias mirabolantes de supermercado. Eu falo, não, compra fruta, verdura e legumes que eu ensino você a preparar. Não tem necessidade. Claro que se você tem as sementinhas, que não é caro, linhaça hoje não é caro, a chia não é cara, dá para usar de uma forma moderada que não gaste tanto dinheiro. Hoje o que gasta é abrir embalagem, comprar pacotinhos fechados de produtos prontos, né? É bem mais barato ir à feira, né? Um hortifruti.
mas dá para atender às necessidades de todas as classes sociais. É que hoje a gente está num mundo muito prático, então a gente acha que comprar produto pronto é melhor, mas não. Eu acho que o básico é o que a gente precisa. Fizeram uma pergunta. É verdade que comer atum demais faz mal? Dizem que tem muito mercúrio. Não. Claro, existe os metais pesados. Uma dica é, todo atum que a gente compra enlatado, atum e sardinha, não é ruim comprar enlatado, tá? Não traz malefício, pelo contrário. A gente compra em óleo e aquele óleo tem que ser desprezado. Aquele óleo, ele leva embora os metais pesados. O mercúrio é um deles. Então, a estratégia é não comprar em água, e sim em óleo, e desprezar aquele óleo, não ingerir aquele óleo. Podem continuar, meninas. Quer fazer as perguntas do grupo? Pode continuar, pode fazer. Quem tá mais fácil? Eu acho essa questão da alimentação realmente é uma coisa que impacta muito. E hoje a gente estava conversando com uma paciente que tem câncer, tá no procedimento, e ela falou: Nossa, Vitória, eu me sentia tão fraca assim que eu nem levantava da cama. A minha filha, né, tinha que dar fruta para mim na boca e eu praticamente mal comia, porque eu não tinha vontade de comer. E Perde realmente totalmente faz a muita vontade. diferença, né? Sim. E quando a gente tem essa dificuldade, é fazer o que eu falei, dar geladinho, às vezes a pessoa aceita mais geladinho, então fazer um sorvetinho de frutas para dar um ânimo para a pessoa também, né? Fazer um pudim, uma gelatina, alguma coisa que agrade para melhorar essa disposição para alimentação, sabe? Fazer uma vitamina gostosa com frutas vermelhas, aveia, que é importante também, dar esse aporte mais de uma forma que seja melhor aceita pela paciente, né? É que cada caso é um caso. Tem paciente que, assim, até fala, pode fazer que eu vou fazer de qualquer jeito. Só que tem alguns que têm a limitação e não tem jeito. A gente precisa fazer o melhor, da melhor forma que ela consiga se alimentar, né? Tem horas que é complicado, não é tão simples assim, não. Pode falar, Mili. Tem uma das perguntas que a gente fez, ela acabou, acho que, respondendo, mas acho que agora ela pode falar um pouquinho melhor. Se existe algum alimento que acelera o câncer de mama. Que existe algum alimento? Que Eu pode não ser vi. câncer de mama. Todos os industrializados que eu falei, conservantes, com corantes, com muito sódio, com muita gordura, com muito açúcar. Por quê? Eles vão potencializar e dar força pro tumor. Então, quanto mais saudável, menos gordura, mais caseirinho possível, mas o caseiro no sentido de fazer bem, assim, sem muita gordura, sem muito açúcar, é o ideal. Os ultraprocessados são os vilões aí do câncer hoje. E, claro, os agrotóxicos, né? Só que, igual a pergunta, para uma pessoa, hoje, se eu falar para todo mundo, olha, paciente, eu quero tudo orgânico, impossível. O ideal seriam alimentos orgânicos, frutas, legumes e verduras orgânicas, porque hoje o que a gente vê é uma quantidade de agrotóxicos absurdas nos alimentos, né? A gente come veneno, né? Mas não é todo mundo que tem condição, mas o ideal seria tudo orgânico. Nesse momento é fundamental, mas não é todo mundo que tem condição. Uhum. Então, essa seria até uma das minhas perguntas. Mesmo com essa quantidade exorbitante de agrotóxicos que tem, essa quantidade, ela ultrapassa os benefícios do alimento ou não? Olha, não. Porém, o que eu vejo hoje com os pacientes? Quando a gente faz exames,
sempre tem deficiência de nutrientes. Eu sempre preciso suplementar, porque sempre tem carência de zinco, de selênio. Por quê? Porque a gente não está conseguindo um aporte necessário só com alimentação. Então, claro que existe todos os metais pesados, eles competem com o ferro, com o zinco, com o cobre. Eles tiram os minerais que são importantes e entram eles, e a gente fica tóxico. Então, por isso, a gente precisa... Eu sempre peço exames, né, de minerais, de vitaminas, para a gente entender como está o paciente, porque provavelmente existe a necessidade da suplementação. Porque existe essa competição. Eu consegui explicar desses minerais tóxicos com com os minerais que a gente precisa, né? Sim, sim. Não, é que eu tava esperando ver se elas iam perguntar mais alguma coisa. Sim, mas eu às vezes falo, mas se eu falar alguma coisa que não fique claro, vocês me falam, Simone, não entendi. Meninas, Pode falar, Vicky. fizeram uma pergunta. As mulheres procuram a Nutri pela estética e depois disso, depois do câncer, muda os valores? Isso vale para qualquer pessoa, esse estilo de alimentação? Ela estava, acho que, se referindo sobre o mais orgânico, né? Nutricionista, há um tempo atrás, era bem estética. Eu quero emagrecer. Hoje, não vou falar que não exista isso. Mas depois da pandemia, de verdade, eu fiquei mais feliz. Porque as pessoas focaram na saúde. Esqueceram a beleza. Claro, Nutri, eu engordei muito. Mas eles estão focados hoje na defesa do organismo, na imunidade, para não ficar doente. Então, assim, da pandemia, eu consegui vários pacientes com o foco na saúde, na vida saudável, né? Mas, via de regra, era o emagrecimento, a beleza. Mas eu, assim, eu foco muito nisso. Pedir exames, buscar alimentação saudável através da nutrição funcional. Quando a pessoa fala, eu quero emagrecer, tipo, Simone, me emagrece? Não, eu já sou bem direta. Não sou eu que vou te emagrecer, é você que com a minha ajuda vai emagrecer, né? Então, e essa alimentação que eu tô passando hoje, na verdade, é para todos os meus pacientes. Eu faço essa dieta para todos eles, que é de fruta, legume e verdura. Não tem muito que foge disso. Porque todo mundo está acostumado a fazer restrições alimentares para emagrecer. Quando você faz restrições, primeiro que vai faltar alimentos, não sabe comer e depois vai engordar novamente. Então, para mim, eu não aceito restrições, por mais que demore. Mas o resultado daquele paciente, o resultado é saúde. Porque eu vou acompanhando os exames e eles vão acompanhando comigo. Então fala, nossa, Nutri, olha que diferença. É isso que, para mim, hoje, é a nutrição. Servir de longevidade, né? E evitar doenças crônicas. Então é essa base de alimentação, não foge aí disso. Mas eu não tô conseguindo ver o... Não, fica tranquila. Às vezes eu fico olhando pro celular para ver se elas querem falar alguma coisa. Não, é que eu queria ver as perguntinhas, mas eu não tô conseguindo. Não tô conseguindo. Essas últimas perguntas foram a da minha mãe. Eu ia até comentar um negócio com você. Você tinha falado sobre essa coisa de restrição. Eu acho isso muito bacana, porque acho que hoje em dia, pouco a pouco, as pessoas estão começando a ver que, assim, não dá para você ser 8 ou 80. A gente tem que ter um equilíbrio. Então, a partir do momento que você tem uma alimentação saudável, mas, assim, equilibrada, eu acho que já faz tanta diferença, assim, no organismo e na vida da pessoa, né? Sim. Eu tinha feito ano passado um curso de nutrição holística
E, nossa, eu amei. Eu sempre coloco nas minhas redes sociais algumas das coisas que eu aprendi. Não passo dieta nem nada disso, porque eu não posso, não. E só deixo Mas pra... eu vou te contar um segredinho. Hoje, eu não fico contando calorias para os meus pacientes. Eu ensino eles escolherem os alimentos. Para mim, Simone, eu sou formada há 22 anos. Contar caloria... tchau, paciente. Se eu ensino a alimentação correta, eles vão aprender e conseguir as escolhas corretas. Claro que quando tem uma doença crônica, um diabetes, alguma hipertensão, eu tenho que orientar bem especificamente para não correr risco, porque corre risco à saúde. Mas, via de regra, eu ensino a escolha. Acabou dietinha pronta, sabe? Se alguém manda uma dieta no papelzinho, foge. Foge que não funciona. Mas eu acho isso muito legal mesmo, porque, por exemplo, algumas pessoas, por exemplo, que nem a minha mãe. A minha mãe é o tipo de pessoa que ela não pode com laticínio. O corpo dela não fica bom, ela não fica bem, tudo bem. Mas tem algumas pessoas que elas têm medo, né, do alimento. Tipo assim, nossa, acho que se eu comer chocolate, meu Deus, eu vou engordar amanhã. Ou, e eu vejo que é muito essa questão, assim, de você ter equilíbrio. Você não precisa comer uma barra de chocolate, mas talvez você comer um pedacinho de chocolate amargo, poxa, que bom, né? E eu É acho um que alimento. Na verdade, Vi, saudável. todos os pacientes, a maioria, vem com muita neurose de alimentação. Muitos. Então, eu trato muito mais a parte psicológica por um período do que a parte alimentar. Tem momentos na minha consulta que eu não falo de alimentos. Eu falo do dia da semana que ela passou. Então, assim, eu não atendo mensal, eu atendo semanal meu paciente. Então, você faz a consulta comigo, eu te ensino o que é necessário naquele momento. Porém, o meu retorno é semanal. Dentro daquele valor, ninguém paga mais. Mas eu sigo com você para trabalhar a alimentação corretamente. Não existe eu te passar e falar, Vi, você não pode isso, você pode aquilo, tchau, até 30 dias. Não funciona. E essa estratégia que eu estou fazendo, eu não tenho desistência de paciente. Pelo contrário, eles falam que eu seguro na mão e eles têm até vergonha de falar que errou. Porque ela fala, nossa, sim, eu vou te ver, então eu não posso falar que eu parei de beber água ou comi errado. E eu falo, tá tudo bem, é um passo de cada vez, né? Então, assim, eu ensino, se essa semana foi muito difícil, eu tô muito nervosa. Tá tudo bem não comer perfeito, não existe 100% perfeição. A gente tem que usar da melhor forma pelo decorrer dos dias. Se um dia eu tô com vontade de comer chocolate, come seu chocolate. Amanhã a gente volta para dieta. E eu não gosto de falar dieta, né? Só que dieta é o termo da alimentação. Dieta que todo mundo fala é restrição. E não existe. Se você restringe, você não está aprendendo a comer. E é claro que você vai emagrecer, porque você restringiu. Só que depois você não sabe comer, você volta a comer errado, porque você fala, oba, agora eu posso, tá? Só que você não sabe o limite daquilo. Então, o que é importante? Ter esses alimentos todo dia, para você saber equilibrar e, junto com a nutricionista, ensinar como fazer isso. Então, como comer pizza, como comer chocolate, né? Como ir para uma festa. Essas dicas de como se comportar, nutrição comportamental. Eu acho que é o mais saudável, porque o resultado é o emagrecimento. É fato que você vai emagrecer se você está comendo direitinho, né? Mas ainda não é simples assim quando eu falo com uma pessoa que já vem de várias dietas. Tem paciente que
não come fruta porque aprendeu com uma nutri que não é para comer fruta, ou com uma blogueira. Carboidrato à noite porque engorda. Tem muita coisa que a gente tem que desmistificar, mas assim, a prova é ela testar e se sentir. Não adianta eu falar, porque não acredita. Então eu levo, para você ter ideia, um mês, o primeiro mês é um contato muito psicológico. De eu pegar do paciente quais são os problemas com restrições e ela ter a confiança no meu tratamento. Por que eu estou falando aquilo? É muito difícil, porque o paciente fala assim, nossa, mas você quer que eu... Você deixou eu comer, você me deu chocolate, ninguém nunca me deu chocolate. Eu falo, gente, tá, eu não tenho que falar mal de ninguém, nem bem, é o meu trabalho. Então, assim, a confiança, você tem confiança em mim? Então vamos junto, eu tô junto com você. Agora, se não funciona, mas... Eu te falo que está dando frutos bem, assim, bastante benéficos para os pacientes, esse acompanhamento. E eu gostei muito da nutrição comportamental com a funcional, que é desses alimentos que a gente falou hoje, assim, é indispensável para a nossa saúde em qualquer momento, em qualquer idade. Uhum. Acho que tem até... duas perguntas aqui. Perguntaram, você já tratou alguma mulher com câncer? E aí perguntaram, um câncer vem da acho que ela quis dizer, vem da ixi, peraí que eu... o câncer vem da má alimentação e genética? Tem os dois, tá? Até eu peguei essa informação no Instituto Nacional de Câncer, que é o INCA. Olha só o que eles colocam. A má alimentação é responsável por cerca de 20% dos casos de câncer nos países subdesenvolvidos, como o Brasil. E aproximadamente 35% causando morte. Então, a má alimentação, tem a genética sim, mas a má alimentação com esses alimentos não naturais, vamos falar assim, né? Provocam o câncer. Não só o câncer de mama, né? O câncer de pulmão, câncer de garganta, câncer de intestino. Quando o intestino não funciona é porque você tem uma má alimentação, na maior parte dos casos, né? Então, o câncer de intestino, via de regra, é alimentação ruim. Então, sim, com certeza. Meninas, podem fazer as outras perguntas. Acho que foi. Uma das perguntas que não foi colocada no grupo, mas que eu estava pesquisando, é que após a cirurgia, essas mulheres elas têm aquele processo de cicatrização da cirurgia. E, pelo menos no site que eu li, estava falando que ingerir carne vermelha acaba prejudicando nesse processo de cicatrização. Total. A carne vermelha não é nada saudável, tá? Eu não quero que ninguém... Eu não estou falando para todo mundo virar vegano e vegetariano. Porém, quanto menos carne vermelha, mais saudável a gente se torna. Peixe, frango, ovo, para mim é ok e excelente. Só que a carne vermelha é inflamatória. Então, tudo que é inflamatório vai fazer mal. E principalmente na cicatrização e no pós-operatório e no pré-operatório. Na verdade, os dois. E para cicatrização, a gente precisa da vitamina A, da vitamina C. A vitamina C para a pele, né? Para a formação do colágeno junto com a vitamina A. É fundamental para o pós também. A minha mãe, ela colocou, gente, vão para a feira. Isso mesmo, Dani. Todo mundo na feira ou no hortifruti. Eu sou mais hortifruti, eu não curto muito feira, não. De verdade,
Não curto. Agora, hortifruti me deixa lá que eu parece que eu tô no paraíso. Eu fico, nossa, isso, eu vou pegando um de cada. E todas as cores, né? E realmente é muito legal esse ambiente, porque assim, tem muito alimento que, imagina, compensa muito mais você comprar nesses lugares do que no supermercado. Dá para você montar vários tipos de prato, você pode ser uma torradinha, você pode colocar como aperitivo, como você pode comer depois, não sei. Gente, dá para fazer tanta coisa. Outro dia, Muita coisa. em casa, a gente pegou a berinjela, a gente cortou em pedaços. A gente até tinha fritado ela um pouco, colocamos azeite. Nossa, mas assim, ficou uma delícia, sabe? Daí a gente colocou ela em cima assim do pão, ficou muito boa. Então dá para inventar muita coisa. Total. Eu, com os meus e-books de receitinha e o que eu publico de receitinha, meus pacientes vão seguindo. Essa semana eu fiz um pão com batata doce roxa. Eu tinha maior curiosidade de preparar batata doce roxa, que eu não tinha preparado ainda. E eu fiz um pãozinho de queijo fake, né? E ficou super gostoso. E para criança, o apelo da cor, até meu marido falou, nossa, é o pão de queijo do Thanos, que é todo é roxo com lilás e tal. Então, assim, eu faço sempre receitinhas para ajudar, porque muitos pacientes falam que falta criatividade. Então, assim, o brócolis, o que eu faço com o brócolis? Eu só cozinho no vapor? Não, tem outras formas. Faz de recheio, de torta, né? Faz o macarrão com brócolis. E eu dou essas ideias, porque muita gente é muito assim, não tem ideias de receitas. Então eu vou e ajudo nessa parte, porque é infinito, né? O que você pode fazer com fruta, então, diversos, né? Diversas receitas com frutinha. Legume e verdura, a mesma coisa. Então, tem que ir testando, né? Não pode ter medo na cozinha, tem que ir testando. Exato. Te falo que berinjela é o que menos aceitam os pacientes. Abobrinha é o número 1. Todo mundo, abobrinha! Agora, a berinjela é meio... torcem o nariz. Mas eu acho que não é muito... Eu falo, a berinjela. Eu falo, não, berinjela não. Eu falo, então tá, vamos trocar. Mas sempre tem opção. Sim. Perguntaram quais são os alimentos mais baratos e acessíveis para as pessoas que tratam câncer. Barato, laranja. Olha só, brócolis, laranja. Primeiro, vê a safra, né? Vamos pelo começo. Primeiro, safra. Então, o que tem na safra? Tudo que tem na safra é o mais barato daquele momento. Então, foca na safra. E é interessante que quando a gente fala de safra, combina muito com o que a gente precisa naquele momento. Então, no inverno, é mais o que aumenta a imunidade. No verão, é o mais refrescante, o que tem mais água. Enfim, mas o que é barato hoje. Então, vamos pensar. Cenoura, beterraba, abóbora. Abóbora rende muito e é super barato. Brócolis, laranja, moranguinho, agora vai começar o morango. Eu acho que o mais caro, se eu pensar no geral, são as frutas vermelhas, que são baixas calorias e tem um benefício gigantesco em relação às outras. Porém, aqui no Brasil é muito caro, né? Então a gente tem que esperar o inverno para ter a frutinha mais barata, né? O morango mais barato. Perguntaram, o trabalho das mulheres com câncer de mama, quando passam pela Nutri, fazem também acompanhamento com psicólogo? Algumas sim e outras não. Depende, né? Depende de como foi, se é muito traumático, se não, porque tem muita coisa envolvida, né? Algumas pessoas são muito fortes. Tem mais força que você. Você fala, nossa, da onde que sai tanta força? Outras que a família dá toda a força. Então, assim, tem de tudo. Tem um pouco de, né? Depende. Eu tenho pacientes super, assim, fortes e outras frágeis nesse momento. E eu tenho que estar auxiliando. Eu sou um pouco de
de psicóloga. Muitas pessoas falam, nossa, se você me ouve. Às vezes eu não falo de alimentação, às vezes a gente conversa porque precisa dividir, né? Mas é importante ter o apoio psicológico também. Eu acho que é fundamental, porque não é fácil, né? Não. Não tem... Quais os melhores alimentos com ação anti-inflamatória? Todos que eu falei. Então, a chia, a linhaça, o abacate, as ervas, especiarias, a vitamina E, né, que é a gordura boa. Todos que eu citei são anti-inflamatórios e antioxidantes. Todos esses alimentos. Principalmente os verde escuro, vermelho, né, aquele bem escuro, laranja. Então, mamão, cenoura, beterraba, manga, todos que são fortes, cores vibrantes. Comentaram agora, eu comia de tudo, menos frutas cítricas para não ter aftas, mas comia de tudo, até batata Maria. Lembro que a minha mãe fazia muito. Batata baroa? Baroa? Se fala baroa? Batata Maria? Não, Então, na verdade, afta tem a ver com imunidade, né? Então, assim, tem gente que tem predisposição pela sensibilidade aos cítricos, porém, precisa dar uma olhada na imunidade, porque afta é quando baixa a imunidade. Precisa checar, né? Ou o intestino, que não está funcionando muito bem. Batata baroa. É mandioquinha, né? Mandioquinha, eu também gosto. Evelyn, tem mais alguma pergunta que você queria perguntar, que a gente queria fazer? Não, primeiro, tipo, a Camille, ela acabou caindo na ligação porque o celular dela descarregou. Ah, então tá bom. Porque, querendo ou não, essa informação de que você tem o câncer acaba abalando psicologicamente. Isso também acaba afetando a alimentação das mulheres. Total. Né? Porque você fica com depressão, fica desanimada. Por isso que eu falei, quando tá assim, o que a gente precisa? Animar com os olhos. Então, preparar, não, se a pessoa não pode preparar, que o acompanhante, que a pessoa que more junto, faça um prato bonito, que dê satisfação e vontade, apetite na pessoa. Porque se você vê um prato todo mal arrumado, cortado grosseiramente, você não tem vontade. Agora, se o prato é bonito, é todo arrumadinho, a pessoa, por mais que esteja triste, debilitada, ela olha, dá prazer aquilo, um cheirinho gostoso da comida, né? Tudo envolve, todos os sentidos, né? Por mais que, claro, tem os muito debilitados, aí é um trabalho mais psicológico. Porém, quando a gente fala de depressão, que não precise de um atendimento, a gente precisa dar essa força à pessoa, né? Então, quanto mais agradável, mais atenção, vai melhorando a pessoa também. Porque é o que eu falei, é fácil falar, né? Mas o diagnóstico, só essa palavra, tem gente que já desiste de tudo, né? Outros não, falar agora não, isso não vai, nem fala, né? Nem pronuncia a palavra, mas cada caso é um caso, né? Mas quando tem, então, quando químio, que é muito difícil, tem as dificuldades, então tem que fazer tudo que agrada ao paciente, é isso que eu foco, sabe? O que você gosta, eu tento fazer ajustando o que o paciente gosta, porque é daí que começa a melhora, né? Não adianta eu forçar alguma coisa que a pessoa não gosta ou não tá com vontade. Então, a gente tem que ir do que ela gosta, mesmo que não seja tão perfeito, mas que comece a melhorar o ânimo da pessoa, né? Até comentaram embaixo, tem pessoas que fazem químio e passam muito mal e não conseguem comer o que se deve fazer. Fazer gelatina, coisas mais assim, geladinhas, ou que agrade, não quer comer, fraciona, dá um pouquinho de suquinho, depois uma vitamina, vai colocando
verde, vai colocando colorido dentro daquela vitamina e faz a pessoa ir comendo de pouquinho em pouquinho. Porque não. Agora, quando para, aí tem que ter, um tratamento específico. A gente tá falando no geral, mas tem outros que tem que talvez chegar em interal, parenteral, mas aí é outro assunto. A gente tá falando, né, mais das dificuldades básicas, mas tem as coisas mais, assim, que agravam, né, a saúde do paciente. Mas, via de regra, dá bastante líquido, né? Não dá, quando a pessoa está enjoada, não pode beber muita água durante a refeição, quando está enjoadinha. Dá mais cítrico, porque o cítrico diminui o enjoo, né? E fraciona mais um pouquinho. E com dificuldade de deglutir, é mais líquido e mais pastoso, para não ficar mastigando, para não ter dificuldade, né? Acabaram de perguntar o que é mais rico, sólidos ou líquidos? E tem mais duas perguntas aqui também que estão aparecendo. Não entendi. O que é melhor? Acho que ele quis dizer assim, dos alimentos são mais... O que é mais rico, os alimentos sólidos ou os líquidos? Porque a gente sabe... Dizem que quando você dissolve um alimento na água, se você tá... como se diz? Se você Perde nutriente. Exatamente, você tem essa Tá. Se a gente fala de, vamos supor, sólidos e líquidos. Líquido eu entendo como suco ou vitamina, certo? Quando a gente fala de suco ou vitamina, a gente pode incrementar para ter um aporte maior de fibras, ou não coar. Então, você está utilizando o alimento por completo, triturado. Pode eliminar uma parte das fibras, mas, se você quiser, você pode consumir por completo aquele suco ou vitamina sem coar, né? Tem gente que não gosta. Mas eu sempre falo, coloca chia, linhaça, aveia, vai incrementando, enriquecendo aquele suco, aquela vitamina. Quando a gente fala de sólido, uma fruta, é melhor você comer uma fruta que você vai mastigar, então tem o poder da mastigação. A gente tem os dentes para mastigar, não para só engolir, né? Mas como a gente está falando de uma dieta com dificuldade, a gente tem que fazer o que o paciente tolera naquele momento. Mas o ideal seria uma frutinha, mastigar frutinha, né? Tem todo... a digestão começa na mastigação, né? Para facilitar. Então, tem tudo isso. Agora, cozinhar o legume ou não cozinhar o legume. Tem as formas de cozinhar para não ter tanta perda, mas é claro que tem a perda, né? Sim, sim. Perguntaram, nossa, tem bastante coisa. Pode falar, não tem problema. É que eu tô vendo, que engraçado, não tá passando aqui, não tô... Tá no privado para mim, mas mesma pergunta que perguntaram aqui. Ok. É que eu achei que fosse coisa... É porque a gente tem a opção de ver no privado, tem gente que manda no privado também. Tá. A Emily? Acho que as perguntas foram. Foram as perguntas. A gente vê muito essa questão da alimentação no câncer de mama e o que eu acho, assim, muito importante e legal é porque cada caso foi como você disse, é tão diferente que é algo, assim, muito particular e pode variar muito. Então, por exemplo, hoje a gente conversou com uma pessoa que, assim, tá por um processo muito difícil, muito delicado. Então, assim, para ter uma alimentação que faça essa pessoa ficar mais atraída, realmente tem que ser uma coisa mais bonita, mais decorativa, assim, né? E a gente vê, o que eu acho muito bacana, agora eu também estou fazendo um curso que eu estou estudando isso, eu acho super legal, que é assim, a gastronomia e a nutrição juntos. Como você faz a pessoa querer e ter vontade de consumir aquilo, né? Tem que ser um preparo mais bonito, tem que ter cor. Meu professor, ele até ensinou a regra de 3 e do ímpar, que quando você quer fazer uma coisa assim mais... Você põe, por exemplo,
3 pedacinhos. Você não vai colocar, por exemplo, 2 no meio do prato, né? Você coloca os 3 para ter aquela... Fazer a pessoa ter aquela atração pelo alimento. Eu acho que isso é muito importante. Que as As pessoas... texturas, né? Texturas. É muito importante. Quando eu fiz faculdade, eu sempre gostei de culinária. Sempre, desde pequena, porque minha avó italiana fazia comida e eu ficava do lado. Eu sempre fui apaixonada por comida, por culinária. Quando eu entrei na nutrição, a professora chegou no primeiro ano e falou assim: quem gosta de cozinha pode ir embora que ninguém aqui é cozinheira. Para mim aquilo pegou pesado. Porque assim, agora eu vou falar o que eu acho, né? Se você não sabe fazer, como que você vai ensinar? Obrigada! Eu me identifiquei muito com você. Total. E eu achava aquilo um absurdo. Como que você não é cozinheira, não precisa, e cozinheiro não tem nada de depressivo não, é outra palavra. Depreciativo. Não tem. Você tem que aprender a fazer. Como que você ensina a preparar? Então, meu Insta é de cozinha pura. Ensinando qual o benefício daquele alimento, mas mostrando como prepara. Porque o paciente, como que ele vai saber? Né? Ou quando você trabalha num local que tem chefe de cozinha, e a nutricionista é a chefe, o chefe ou o cozinheiro ri. Fala, ô menina, o que você está fazendo aqui que você não sabe nada? Enfim, eu acho que você tem que ter consciência do que você vai fazer, como você vai trabalhar, para você saber. Quem não sabe fazer, não sabe mandar. Para mim, tá? Então, assim, eu sou muito rebelde nessa hora, porque eu fiquei indignada. Eu fiz até o final e hoje eu vejo que, graças a Deus, eu sei fazer comida. E eu me destaco de outras, porque eu sei ensinar, eu sei o porquê, sei trocar. Juro, eu nunca sigo uma receita como eu leio. Eu sempre mudo, eu falo, de novo eu mudei. Mas por quê? É o hábito de fazer, né? Uhum. Não, e eu acho isso super legal o que você disse, porque assim, eu acho que assim, eu quero ser nutricionista, ainda estou na faculdade, é que eu penso assim, não adianta a gente querer vender, né, o produto para a pessoa se a gente não sabe como fazer o produto, o que é prático, o que dá para fazer. Será que o paciente ele tem as condições de comprar aquele alimento? Será que é rápido? Será que tem muito ingrediente? Como é que funciona? Então, eu acho isso super legal, juntar essa questão da gastronomia e a nutrição, que realmente a nutrição, ela é isso. É você passar o prazer para a pessoa de uma maneira saudável. Eu acho Exato. Igual eu falei, dá um papel, fala, olha, 2 colheres de arroz, uma concha de feijão, isso todo mundo já sabe. E não é isso que funciona. Funciona você se adequar à rotina daquele paciente, igual a gente está falando. Cada paciente tem uma sensação, tem uma dor, tem uma necessidade. Você tem que dançar conforme a música. Se você não for flexível, você não consegue atender ninguém. Você é aquela quadrada que fala, ai, nossa, outra nutricionista. Quantos que falam? Eu não vou passar mais, eu cansei de falar com nutricionista. É horrível para mim como profissional. Mas aí, ainda bem que alguém chega, né, e fala, ai, que bom se te indiquei. Por quê? Eu saí desse quadrado ruim, sabe? Que é um ciclo vicioso, sei lá, negativo, né, para a profissão. A gente pode criar tanta coisa bacana para o paciente, né, para a pessoa, e é isso que eu promovo. Eu fiquei pensando, né, eu falei, o que eu vou colocar no meu Insta? Só para quem quer seguir uma vida natural, saudável, qualquer idade. Não precisa ter isso, né, de ser muito rígido. Eu acho que funciona. Eu acho isso bem legal também. Perguntar, alimentos crus para quem está em tratamento inicial, é indicado? Frutas picadas é indicado? Não. Mais brando, mais cozidinho, nada muito cru. Por conta mesmo do próprio alimento, né? Evita o cru. Fazer mais
no vapor, cozido, assado é melhor. É mais indicado. Perguntaram também, qual é o melhor peixe para se consumir? Atum, sardinha, salmão, truta. O bolso que manda nessa hora. Qualquer peixe é benéfico. A dieta do Mediterrâneo, para mim, é a melhor dieta para qualquer pessoa, porque te traz longevidade. Aí depende do bolso, uma sardinha, se bem que agora tudo tem que ter um bolso, né? Porque tá tudo muito caro. Porém, qualquer peixe é bem-vindo. Todos são bem-vindos, né? Claro, tem que ter a procedência, né? Mas tendo a procedência, sabendo de onde veio direitinho, qualquer peixe. Perguntaram aqui no privado, mas alimento cru não é melhor? E também perguntaram, por que não pode para quem está em tratamento? Porque depende de como a pessoa tá. Às vezes o alimento cru tem alguns agrotóxicos que, se você prepara, você vai eliminando. Nada cru é maléfico para a saúde. Porém, quando a gente está em tratamento, e tratamento a gente está falando de quimioterapia, radioterapia, baixa imunidade. Então, a gente não pode deixar a pessoa ter baixa imunidade. Então, a gente evita o que pode ter algum problema. Então, a gente evita. Não que é proibido, mas a gente prefere, igual grávida, né? Peixe cru não se come. Ah, eu quero, então tá, come, mas não se deve. É a mesma coisa, a gente fica muito mais sensível com o tratamento, mais debilitado. Então, a gente precisa evitar certos alimentos. Entendi. Se vai acabar em 1 minuto a live, mas se cortar qualquer coisa, eu salvo, eu posto a live e daí eu inicio e te chamo de novo, viu? Tudo bem. Cortar. Tá bom. Alguma coisa do nosso grupo. Não, uma coisa assim que eu tava pensando agora. Muitos alimentos, eles acabam interferindo nas ações dos medicamentos. Então, quando você vai fazer assim, uma dieta para uma pessoa com câncer de mama, leva-se em consideração os medicamentos que ela está utilizando para o tratamento? Sim, porque tem interação medicamentosa. Então, sempre a gente olha o medicamento com o alimento. É normal. É importante, né? Porque senão a gente pode cortar o efeito do medicamento. As pessoas pensam que os alimentos são tranquilos. Às vezes, eles podem bloquear a ação, né, do medicamento. Legal. Que eu acho que é um assunto bem importante, né? Para as mulheres, né? Para homens e mulheres, eu acho. E eu adorei, assim, eu gostei muito. Adorei as perguntas, tá? Eu acho melhor responder pergunta do que ficar falando. Eu acho mais dinâmico, fica bem legal. Gostei bastante. E o que tiver de dúvida, pode entrar no meu direct, pode entrar no meu Insta também, para que eu responda as perguntas. É um prazer. Muito obrigada, viu? Ai, eu me identifiquei muito com você, porque basicamente tudo que você fala, assim, da nutrição, você como nutricionista, é basicamente muito, assim, o que eu planejo fazer um dia, assim, com os meus pacientes, que realmente você ensinar as pessoas a ter uma alimentação e um estilo de vida saudável, mas também que não seja algo muito com regra, que não seja aquela coisa muito, como se diz... Old fashion. Quadrado. Exato. Quadrado. E... Já passou do tempo disso, sabe, Vi? Quando eu me formei, eu não me identifiquei com a profissão. Nossa. Não me identificava. Agora tem tudo a ver com o que eu sempre pensei, que é cuidar, ensinar, ser leve. O que você fala, o que eu mostro para o paciente é ser leve, leveza. Não precisa ser robô, comer todo dia a mesma coisa. Se um dia
é anormal eu comer chocolate? Eu sou anormal. Gente, todo mundo come chocolate, todo mundo gosta de um doce. E tá tudo bem. A gente tem as melhores escolhas. E se não comer, eu tenho uma paciente que fica estressada, ela fala, eu comi uma caixa de bis. Por que você comprou o bis? O que eu te falei? Aí eu brigo, ela, sim, eu falei, eu já te avisei, então não reclama, comeu, seja feliz, você não ficou feliz comendo bis? Então, beleza, amanhã é outro dia. E assim tem que ser leve, porque senão a gente é neurótico, e olha quanta coisa ruim que está acontecendo, mais alimentação, a gente tem que ter prazer, né? Eu acho que a gente está muito pesado hoje, muita responsabilidade, muita tristeza, muito, 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 tudo muito ruim. Então, mais alimentação, mais dor, né? E sempre, assim, sempre se culpando, se punindo. É muito pesado. Quando eu recebo o paciente, né, que eu converso, eu fico pesada. Porque eu sinto aquele peso, sabe? E eu falo, gente, não pode, não é assim. Então, eu acho importante lá, Vivi, para a gente, mesmo que não atinja ao vivo, mas que fica guardado essa live, que replique para as pessoas. Porque eu acho que o fundamental para ter uma vida saudável é ter uma mente saudável. Primeiro do que alimentação saudável. É primeiro a mente para ter a vida saudável, né? Porque é corpo, mente e espírito. Se a gente não cuida do todo, a gente não cuida de nada, sabe? Eu tinha uma vida super estressante. Isso é prova viva. E eu trabalhava de domingo a domingo, num trabalho, eu era responsável de vendas Brasil, e eu trabalhei por 8 anos. Eu entrei na empresa com 55 quilos, eu saí com 85 quilos, sabendo comer. Quando eu saí da empresa, tive uma vida mais saudável mental, em 3 meses eu emagreci 15 quilos. E sem nada de alimentação, nem pensava na alimentação saudável. Eu emagreci. Mas o que emagreceu? A mente. A mente estava pesada, estava muito cansada. Então, os hormônios fazem engordar. Às vezes, você come direitinho, só que a gente tem o cortisol. O cortisol faz aumentar a gordura, as células gordurosas. Então, por isso que eu falo, é corpo, mente e espírito. Se a gente não cuida do nosso equilíbrio, do nosso sono, a gente não consegue o emagrecimento, que é o tão esperado por todas as mulheres, ficar bonita, emagrecer. Então eu pergunto, primeira coisa, o intestino está funcionando? O intestino produz a serotonina, o hormônio do bem-estar. Então muita gente que hoje é depressiva é porque o intestino não funciona. Quando eu mudo a dieta, a pessoa muda e acaba a depressão. Então olha que importante. Depois, você dorme bem? Porque se você não dorme bem, o teu metabolismo não funciona quando você acorda. Você troca, você fica cansada durante o dia. O hormônio que tem que trabalhar de dia não trabalha. Enfim, então é um todo. E a pessoa só busca alimentação, e não foca no resto. Fala, não, vamos aqui, vem aqui, não é só isso. Então, é importantíssimo Eu fico muito feliz dessa abertura. Não gosto de fazer live sozinha. Pode ver que eu nunca faço live sozinha. Então, quando quiser, pode me chamar. Eu não gosto, porque eu acho que tem que ser uma troca, sabe? E às vezes a dúvida que você tem não passa pela minha cabeça. Então é importante essa conversa. Eu adoro. Também falaram, parabéns, você é ótima, adorei. Tinham comentado aí em cima, parabéns, você é ótima. E teve uma última pergunta que seria, quais os alimentos que ajudam a ganhar peso? Uma boa alimentação também ganha peso, né? Mas tem que ganhar peso
adequado também. Então, precisa da atividade física, sim, para ganhar peso, porque a gente vai trocar, vai ter aumento de massa muscular, né? Então, você vai ganhar peso com aporte de proteína, mas não é, vou colocar whey protein em tudo. Não, tem uma dieta correta também para o ganho de peso. E atividade física atrelada sempre, tá? A gente nem falou muito sobre atividade física, mas mesmo com câncer, com obesidade, com problema de tireoide, com diabetes, doenças crônicas, é fundamental atividade física, tá? Sim. Até por conta de liberação de hormônios e para a gente se mexer, né? Mudar todo o nosso metabolismo. Mas dieta para ganho de peso é a mesma coisa que o que a gente conversou, mas tem umas quantidades específicas, né? Que não cabe também, é uma consulta particular, né? Sim. A minha mãe, aquela loja de fast food daquele palhaço ridículo. O que é? Deixa eu ver. Aquela loja de fast food daquele McDonald's. Dani, vou te falar. Às vezes a gente tem vontade de ir no palhaço. Não tem problema. Às vezes. E tudo bem, não é errado. Nada é errado. Não vê que não tem. Não seja radical. A gente não pode ser radical. Porque, às vezes, a gente vive... O que eu falo? A gente vive em sociedade, a gente não vive numa bolha. E eu proíbo o paciente de falar, estou de dieta. Porque a pessoa é muito chata. Toda hora, vamos então... eu tô de dieta. Eu tô de dieta. Saiba escolher, até no fast food do palhaço. Tem opções. Dá para escolher melhor no fast food também, Dani. Não pode ser radical. Falaram, preciso perder peso e teve uma pergunta. Tem algum alimento que melhora a disposição? Algo que vem à cabeça quando pensa sobre o que é quase certeza que os pacientes vão perceber uma melhora? O que você gosta de indicar? Magnésio, que são os verde escuro, né? O magnésio, na verdade, é um suplemento que é indispensável para mim, tá? Normalmente, quando eu faço os exames, sempre existe a carência do selênio, zinco e magnésio. O magnésio dá a nossa energia mitocondrial, que é a energia do ATP, da energia, e a espirulina, a clorofila, na verdade, que tá a clorela, a espirulina, que é das algas, a gente tinha que colocar todo dia na nossa alimentação para dar a nossa energia. Energia das células, né? Sim. Que vem da mitocôndria. E a gente já vai lá para a bioquímica. Eu como muito, eu vou até te falar, eu como até bastante assim... seria o poke, né? Que eu gosto muito de comer o arroz, salmão cru com edamame. Eu faço bastante, às vezes, isso, né? Quando dá. Às vezes eu acho que até sai muito mais barato do que comprar no iFood. Isso não é ruim, certo? Eu acho que é assim, tem o arroz, que seria assim. Acho que de tudo, assim, seria o mais pesado, mas é gostoso, assim, dá para se considerar saudável, certo? Não, eu vou te corrigir. Então, o arroz, ele não é pesado, o arroz vai te dar energia, porém, uma dica importante, quando a gente come um carboidrato simples, né? A gente está falando do arroz não integral, o arroz. Se você coloca o aporte de salada necessária, o índice glicêmico baixa. Porque você está comendo fibra. Tudo que você coloca junto fibra diminui o índice glicêmico. Então, um exemplo, banana, mel e aveia. Vai te dar uma baita energia no momento que você está estudando, num lanchinho da tarde, porém, não tem pico de glicose. Porque você colocou aveia. Aveia vai baixar o índice glicêmico. Então, tudo tem um equilíbrio. E o arroz, se você coloca todos os legumes, verduras, baixou. Então, nada é... As pessoas tiram o arroz por opção de ser mal, mas ele não é mal. O arroz feijão é
os aminoácidos essenciais que a gente não produz. É a alimentação mais correta. E não engorda. Sabe o que engorda? O que você coloca no feijão. Não é o feijão. A pessoa, eu tirei o feijão. Não, veja como você tempera. Pode usar o bacon para dar sabor. Tudo tem que ter sabor, senão não tem graça, né? Mas quanto você coloca para ser saudável? Então, assim, o arroz feijão é fundamental. E o feijão, lentilha, grão de bico é proteína. E a gente precisa da proteína, porque quando emagrece muito rápido, a gente não perde gordura, a gente perde massa muscular. Se você come direitinho a proteína vegetal e a proteína animal, você não perde massa. Você vai perdendo a gordura com o tempo, não é rápido, mas você não tem essa perda de massa. Que, vamos supor, se hoje você precisa 2.000 calorias, com teu peso e altura, se você perde massa muscular, você vai precisar comer 1.500, 1.300 para perder a mesma coisa que hoje você consome 2.000, porque você perdeu massa. Quanto mais massa magra, maior é o teu metabolismo. Legal. Acelera, você pode ficar parado que você não vai engordar, mas isso você tem que manter o peso no mínimo por 2 anos. Você não engorda, o teu corpo acelera por si, porque você tem maior índice de massa magra. Uhum. Ai, bacana. Muito legal. Emily, você tem algum comentário, gente, da Pink Targets? Alguém mais tem alguma coisa? Alguma dúvida? Ai, adorei a live. Bom, eu gosto. Eu também. Eu amei, muito bom. Eu acho que a gente pode fazer sempre, tá? Eu me convido. A gente aceita, que é muito bacana. Aí a gente tenta fazer de todo mundo junto, né? Às 4. Tive que fazer por aqui. Mas foi legal, deu certo, boa ideia. Deu para participar. É uma forma. Muito bom. Tá bom. Eu agradeço vocês, meninas. Foi muito, muito, muito legal. Amei, amei, amei. Imagina, a gente gostou também. Muito obrigada, viu, Cia? Obrigada por ter aceitado. A gente ainda está começando com esse Instagram, mas o objetivo é informar as pessoas, é também acolher essas pessoas que têm o câncer de mama ou que já tiveram, aumentando a autoestima dessas pessoas, que também a gente sabe que não é fácil. Então, a ajuda de vocês, profissionais da saúde, já, nossa, é uma coisa muito especial pra gente, viu? A gente Que bom. Muito bom, muito bom. E para mim é super importante, né? Eu acho que não é... O emagrecimento é bacana, mas é muito profundo o que a gente falou hoje, né? E não é simples, tá, gente? Eu falo isso. É muito simples falar, come fruta, legume e verdura. Tenho poder aquisitivo, sim, tenho dinheiro. Hoje está muito difícil, né? Receber o diagnóstico agora é um momento muito ruim também. Então, é bacana a gente conversar porque apoia, né? Assim, todas as pessoas que precisam, até pessoas que como curiosidade, né, é fundamental. Esse momento, eu acho que é pertinentíssimo essa conversa, né? Sim. Muito obrigada, viu, Então Cia? tá. Boa noite, meninas. Obrigado a todo mundo. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada a todos que participaram. Beijos. Are you sure? And now? Será que eu aperto em End now? Acho que é, né?